1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23 a 26. Como nós estamos sem exposição sequenciada nesse momento, optei por nós caminharmos nessa passagem essa que é muito instrutiva para a nossa vida. E hoje, obviamente, nós teremos ceia do Senhor e também, por essa razão, pensei em a gente passear nesse texto, que a gente fala muito sempre em dia de ceia, né? Antes de comer do pão, beber do cálice, a gente vai lá em 1 Coríntios 11, verso número 23, e diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus... Né? E aí a gente cita do verso 23 ao verso 26. Mas hoje eu queria que você pudesse vir comigo para a gente entender um pouco mais sobre o contexto em que o apóstolo Paulo escreve aqui para os coríntios. Diz assim a santa palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Meus irmãos, certa vez eu estava escutando o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele contava que determinado dia a igreja que ele pastoreia fez um acampamento, aqueles retiros espirituais, né, que as igrejas geralmente fazem. Então a igreja promoveu um retiro espiritual, um acampamento, e conta que começou uma brincadeira lá, uma espécie de gincana que estava acontecendo, Elnatan. Aquelas coisas bem saudáveis de que acontecem em acampamento, como os irmãos já sabem que acontece, né? E começou uma brincadeira de dividir dos grupos de ovos. Quem acertava o adversário mais vezes com ovos, ia pontuando até que, quem sabe, ser vitorioso naquela competição, naquele retiro. E assim foi. Quem acertava o oponente, e às vezes com mais força, ainda ganhava mais pontos. E o que aconteceu e que chamou muita atenção é que num determinado momento dessa brincadeira, algo surpreendente ocorreu. E aí eu queria, como das outras vezes que eu fazia, eu queria contar para você só no fim, porque eu acho que tem tudo a ver o enredo dessa historinha com aquilo que a gente vai pensar aqui hoje. Eu já vejo umas caras meio assim, como fica meio quebra, eu sei, é totalmente de propósito. Então vamos lá? Eu queria junto com você, já para o nosso primeiro ponto aqui. Fica com isso aí na cabeça. A gente está pegando o bonde andando, obviamente, a gente já está no verso 23, capítulo 11, não começa no 23, começa no 1. A carta não começa no capítulo 11, começa também no 1. Então a gente pegou o bonde mais do que andando aqui, Rízia. E aí você, quando já passeou por esse capítulo especialmente, Paulo vai falar sobre alguns abusos que alguns irmãos estavam cometendo nessa famosa festa aqui que acontecia. Alguns excessos nas reuniões dos coríntios estavam acontecendo. E o apóstolo Paulo falou já que a ceia do Senhor era celebrada junto com outra refeição, chamada ágape, que era chamada festa do amor, a gente já escutou falar sobre isso. E se tornou um hábito entre os cristãos dos primeiros séculos celebrar essa festa chamada festa do amor. Nessa questão aqui, o apóstolo Paulo, ele já tratou dos abusos, que está do verso 17 a 22, e do verso 23 a 26, ele trata da instituição e ritual da ceia, mostrando que Cristo é central, é o centro da ceia, para que a ceia, portanto, seja uma grande bênção para mim e para a sua vida. Nós precisamos compreender o significado da ceia. Ele é muito mais que um memorial, e perceba que o apóstolo exatamente faz isso, estabelecendo aqui uma ordem, uma maneira correta de nós participarmos da ceia. Óbvio que ele fala de outras tantas coisas, mas ele vai falar de pelo menos 3 aqui que para mim são
impressionantes, importantes demais. Se não, a primeira delas, a ceia aponta para o homem que encarnou, o homem Deus que encarnou, o Deus homem que encarnou. Portanto, veja, verso número 23, na sua parte inicial, ele diz o seguinte, a gente já falou que Cristo é o centro da ceia, essa é a verdade central para mim aqui. Então, primeira coisa que ele vai mostrar é que esse Cristo, que é o centro da ceia, ele encarna. Veja, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entregueis. Existem várias referências a revelações feitas diretamente ao apóstolo Paulo. Por exemplo, quando você está em Atos capítulo 18, você tem algumas revelações que Deus faz para ele. Você, quando chega em Gálatas, capítulo número 1, verso 12, tem outras revelações que Deus faz para ele. Veja, capítulo 1 de Gálatas, verso 12 diz assim, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Não se sabe ao certo como foi essa revelação. Cristo apareceu para ele, foi um sonho, ele teve uma visão dessas coisas que ele aqui está dizendo. Não se sabe ao certo o que foi ou como foi essa revelação. Mas isso pouco importa. O que importa é a gente entender o que ele está tentando transmitir aqui para nós. E o que ele está tentando transmitir é que as palavras da instituição da ceia, o estabelecimento da ceia, não se originaram na pessoa do apóstolo Paulo. Dele não partiu ou não surgiu essa ideia de ceia. Não foi dele, não se originou nele, mas na pessoa bendita de Jesus. Sendo assim, o que ele está tentando nos dizer é que as palavras são divinas e elas devem ser honradas, guardadas e transmitidas como assim ele recebeu do Senhor Jesus. Portanto, o que ele não esperava apenas dos coríntios, mas de mim e de você? Ele espera que os coríntios, assim como eu e você, aceitem as palavras que ele está dizendo aqui e aceitem elas como sagradas, vindo daquele que é sagrado. Por isso que muitas vezes na Escritura, o próprio Deus se apresenta como santo, isto é, sagrado. Então todas essas coisas que ele está dizendo aqui, partiu do ser sagrado, portanto elas são santas. Recebam essas coisas como sagradas da boca de Deus. E aqui eu acredito que nós já temos uma lição importante para nós nessa noite. A lição, essa daqui, para todo pregador, todos o que passam, por exemplo, nesse púlpito e em todos os outros púlpitos que existem nas igrejas por aí espalhadas. Pregadores que temos aqui na igreja, dos mais variados, e aqui, graças a Deus, Deus tem nos abençoado grandemente, com muitas pessoas que têm nos abençoado grandemente pela instrução. Mas o que eu quero dizer, tanto para elas como para mim mesmo e para todos os demais, é que nós, mensageiros de Deus, homens que pregam a palavra de Deus, nós não temos a autoridade de mudar a mensagem de Deus. Por isso que o próprio Paulo, em 2 Coríntios, ele chama a ele mesmo e a outros que fazem ou têm essa função de embaixadores. Nós somos, olha o que Paulo diz, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E você sabe muito bem que embaixador é alguém que foi nomeado como porta-voz para representar, por exemplo, um rei, Rafael Duran, representar uma autoridade, um presidente da república, por exemplo, um governador, uma comunidade, representar um país. Portanto, quando ele recebe uma mensagem que ele deve transmitir para aquela comunidade local onde ele se encontra, ou para aquela comunidade, para aquele país, ou para as autoridades daquele local onde ele está inserido ali como representante, ele não tem nenhuma autoridade de mudar uma vírgula sequer daquilo que ele recebeu da autoridade maior dele, no caso, o presidente da república, por exemplo. É tanto que a gente tem muitos embaixadores espalhados por aí no nosso país, bem como nos outros países. Nós não temos, e nenhum embaixador tem a autoridade de alterar a mensagem, de modificar a mensagem, porque nesse caso em questão da Escritura Sagrada, nós não podemos mudar a mensagem, porque Deus fala conosco, Deus nos exorta, Deus trabalha no nosso caráter, Deus nos chama a atenção, Deus nos consola, Deus nos disciplina em vários casos, exatamente pela fidedignidade que nós exercemos no que tange a transmissão do conteúdo que Deus aqui nos revelou, isto é, a Escritura Sagrada. Portanto, à medida que nós nos comprometemos em transmitir fidedignamente a palavra de Deus, nós estamos
acima de tudo, comprometidos com o próprio Deus, que utiliza a sua palavra para instruir o seu povo e fazer tudo aquilo que acabo de falar aqui há pouco. Quando nós mudamos, Deus não tem responsabilidade. Eu acredito que você, quem sabe, já foi até alvo de situações como essa. Já viu gente que diz assim, eu tive uma revelação de Deus. E diz assim para você, olha, Deus está dizendo isso aqui para você. Quem aqui, não precisa levantar a mão, mas quem já não teve experiência assim? E Deus está revelando que eu estou acabando de ver aqui, uma chave de ouro. Deus está me dando uma caneta aqui e já está assinando. Coisas desse tipo. Eu não quero entrar nem no mérito da questão, mas em muitos casos, talvez você tenha tido essa experiência de situações em que alguém revelou algo para você e esse algo não aconteceu. E quando isso acontece, com quem você fica chateado? Dificilmente a gente fica com a pessoa que falou. A gente fica com Deus porque nós acreditamos que Deus falou. Mas obviamente que não foi Deus que falou, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus nunca deu uma palavra que não se cumprisse. O que eu quero dizer é que Deus não tem qualquer responsabilidade em cumprir algo que Ele não falou. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Deus tem responsabilidade de abençoar e cumprir a sua palavra. E é por isso que vemos tantas aberrações em nome de Deus que não têm se cumprido. Por quê? Porque Deus não tem responsabilidade em cumprir coisas que Ele nunca prometeu. Nenhum embaixador tem autoridade para modificar a mensagem. O que recebemos do Senhor é o que devemos entregar. Nada mais, nada menos. Note que Deus leva tão a sério, que eu acho que desde criança, se você nasceu em igreja, você já escutou o Apocalipse 22, verso 18 a 19, que diz assim, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo ou qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Veja, Deus leva muito a sério para aqueles que acrescentam, para aqueles que retiram. Por isso, nós deveríamos tremer na base quando abríssemos a boca e disséssemos que esse algo é algo de Deus. Por isso que uma das coisas melhores a fazer é você abrir a Escritura e fazer com que Deus fale, lendo a sua palavra e tentando transmitir ao máximo qual era a intenção de Deus naquilo que Ele quis comunicar. Por essa razão é que a gente caminha mais ou menos aqui, como a gente está fazendo agora. Abra a Bíblia, verso tal, parte inicial, essa palavra, o significado foi esse, porque nós precisamos estar comprometidos com o que Deus escreveu. E quando isso acontece, quando a gente é fidedigno com o que Deus falou, a gente pode ter esperança que Ele está edificando, abençoando a sua igreja, o seu povo. Queridos irmãos, eu queria que você pudesse pensar nisso com muita atenção, com muito cuidado, porque essa é uma das maneiras que Deus utiliza para que a gente possa realmente ser instruído, edificado, abençoado. Mas veja, a Escritura ainda diz algo mais. Observe, diz assim, veja o que diz a sua palavra. Verso de número 23 ainda, verso de número 23, parte B, ele diz assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo descreve o ato de criação, de traição, com um verbo grego no tempo imperfeito aqui. A ideia de Paulo escrevendo dessa forma era simplesmente para indicar uma ação que estava em progresso. Por isso que a tradução poderia ser assim, Veja, porque que o Senhor Jesus, na noite em que estava sendo traído, é exatamente isso que ele está tentando dizer aqui para a gente. Que o Senhor Jesus, na noite em que estava sendo traído,
Paulo aqui está descrevendo dessa maneira como Deus, ou como Cristo estava sendo concomitantemente executando a sua obra e sendo apunhalado pelas costas ao mesmo tempo. Eu queria chamar a sua atenção, abra comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, só para que você possa vislumbrar isso aqui que Paulo está tentando nos dizer. Veja. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Achou? Qual é o tema que você tem aí no capítulo 26? Acima do versículo de número 14. Qual é o tema que você tem aí? Qual é o tema? O pacto da traição. Agora pule comigo para o verso número 20 e me diga qual é o tema que está aí acima do verso número 20. Qual? Opa! O pacto da traição, traidor indicado. Mas veja, verso de número 26 agora. Qual é o tema que está acima? A ceia do Senhor. O que Paulo está tentando nos dizer lá, que a gente contemplou aqui? Paulo está mostrando o caráter dramático da instituição da ceia do Senhor. Haja vista que ela foi estabelecida na mesma hora em que a sua traição estava em curso, estava acontecendo, em que a faca estava entrando pelas suas costas, exatamente pela traição que ele estava recebendo. O que ele está tentando dizer é que o nosso Salvador sabe o que é dor. É que o nosso Salvador sabe o que é traição. E uma coisa bela que não pode passar despercebida é que Paulo acrescenta o nome Jesus ao título Senhor aqui, percebeu? Ele dá o título, aí você volta comigo para o capítulo 11, volta comigo para o capítulo 11, verso número 23. Paulo acrescenta o nome Jesus ao título Senhor. Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo está dirigindo a atenção dos leitores à vida terrena de Jesus e à experiência de humilhação que o Senhor sofreu aqui. Portanto, o contraste está exatamente aí. Preste bem atenção. Enquanto os adversários de Jesus estavam traçando os planos para prendê-lo e ao mesmo tempo matá-lo, o Senhor institui o sacramento da Santa Ceia. O Senhor executava um plano para salvar os seus inimigos, os seus adversários, enquanto eles mesmos estavam tramando a sua morte. Você entendeu? Enquanto eles tramam a morte de Jesus, Jesus estava executando um plano para salvar os seus inimigos. Outra coisa importante a destacar, e preste bem atenção nisso, Bradley, Tony, olha que coisa impressionante é isso aqui. Enquanto o mundo anda contra Jesus e as suas ordenanças, esnobando a fé cristã muitas vezes, o seu verdadeiro povo está sentado à sua mesa. Enquanto muitos estão maquinando muitas coisas, o seu povo está sentado à sua mesa. Mas deixa eu ir um pouco mais fundo nisso aqui. É possível ter gente até na mesa do Senhor, trabalhando contra o Senhor. Na própria ceia do Senhor, tem um rapaz chamado Judas, tramando a sua própria morte. Lição de número 2, então, eu queria que vocês entendessem comigo. Que Jesus nos dá um exemplo de que as circunstâncias difíceis, traições, sofrimento, dor, morte, que nós passamos da vida, elas não podem nos impedir de continuar a vida. Trocando em miúdos, eu sei que muito é doloroso qualquer uma dessas coisas que acabo de citar, traição, quem foi traído sabe muito bem, quem está sofrendo sabe muito bem, quem talvez está passando a dor de qualquer outra coisa, como também da própria morte, a perda de alguém querido, sabe muito bem o que significa isso.
mas a vida precisa seguir. E é nisso que eu penso que Jesus está nos dando o exemplo aqui. Que apesar destas coisas, vida que segue. Deus está no controle, Deus está conduzindo todas essas coisas. Ele estava guiando o próprio Jesus em todo o plano que ele estava executando. Por isso que eu queria dizer uma coisa aqui muito interessante e importante para a gente. Não sei se você passa alguma destas situações, mas eu queria lhe dizer que você precisa continuar confiando, ou melhor, continue a vida confiando acima de tudo que Deus existe e Ele é um Deus que continua a nos guiar e continua a nos guardar, a cuidar de nós. O próprio Pai está cuidando do Filho, mas Ele está executando ou fazendo com que o plano seja executado. Ele cuida da gente nas nossas traições, Ele cuida da gente nas nossas dores. Segunda coisa que eu queria que a gente pudesse entender. A primeira é que Ele encarnou. Viu, João? Ele cuida da gente, João. Ele cuida da gente. Segunda coisa que Deus está dizendo para a gente é que a sua morte em nosso lugar, ela foi substitutiva. Primeiro que Ele encarnou. Verso número 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele foi traído, numa noite Ele estava presente, Ele encarnou. Segunda coisa, verso número 23, final até o 24 inicial, Ele diz assim, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu. Irmãos, eu penso que essa é uma das coisas belas dessa passagem, preste bem atenção. Não é lamento, nem tampouco pesar que preenche seu coração, e sim gratidão. Escute, mesmo nessa situação de traição em que Jesus estava aqui passando, Ele faz o quê? Ele dá graças a Deus, Ele expressa gratidão a Deus. E essa é uma das coisas espetaculares que nós podemos vivenciar na vida. Passar momentos delicados e dizer assim, Senhor, eu te dou graças. Eu te agradeço, apesar de eu não gostar de estar vivenciando toda essa situação delicada que eu estou vivenciando, mas eu quero te dar graça porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guiado, o Senhor tem me assistido. Ainda uma coisa interessante aqui, veja, o texto diz que Ele tendo dado graças. Tendo dado graças é uma única palavra e esta ficou conhecida de nós, é a palavra Eucaristia. Você já escutou essa palavra? A Eucaristia. Tendo dado graças, Eucaristia é a palavra. Inicialmente, Eucaristia significava agradecer, agradecimento, gratidão, ato de dar graças, um coração agradecido, mostrar gratidão por um favor recebido. E por isso aqui temos exatamente ela com seu sentido primário aqui. Ações de graças. Eucaristia aqui é que está acontecendo. Depois veio a ter esse significado também da ceia do Senhor. Então aqui tratava-se, portanto, de uma oração de ação de graças que Jesus estava fazendo, como acontece nos nossos lares e antes das nossas refeições hoje em dia, e que todos os judeus proferiam ao agradecer a providência divina em favor das necessidades que estavam sendo supridas, necessidades comuns da sua vida que estavam sendo supridas. Jesus faz isso, veja, numa outra ocasião, veja quando ele diz, entretanto outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, aí diz o texto, tendo dado graças, tendo o Senhor dado graças, tendo o Senhor Eucaristia, tendo o Senhor dado graças pelo pão. E aqui tem uma coisa muito importante. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso exemplo. A gente deve seguir os seus passos. No entanto, essa ação de graças é ainda muito mais profunda. Muito mais profunda, porquanto Cristo está dando graças a seu Pai por sua misericórdia em favor da raça humana e da redenção que Ele está concedendo para essa raça humana. Portanto, o que Ele está fazendo aqui é nos estimulando a que toda vez que nos aproximemos da mesa do Senhor, nós possamos elevar o nosso coração em agradecimento, reconhecendo o seu grande amor por nós e que nós sejamos inflamados de genuína gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Veja, ainda no verso 24 ele diz assim, ó, isto é o meu corpo que é dado por vós. Levemos o nosso coração em gratidão a Deus, porque tem algo que aconteceu e ele dá o motivo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é muito importante. Isso aqui, essa frasezinha já deu muita confusão ao longo da história, mas muita confusão. 4 posições pelo menos são extraídas
só dessa frasezinha aqui, isto é o meu corpo. Deixa eu considerar as quatro aqui rapidamente com você. A primeira delas é a da Igreja Católica Romana, chamada de doutrina da transubstanciação. É a doutrina que foi definida num concílio lá de 1215, concílio lateranense. Um concílio que aconteceu e ficou definido de que essa seria a maneira com que a igreja haveria de entender. No concílio de Trento, que foi realizado logo depois da Reforma, 1545 a 1563, foi ditado de uma vez por todas como uma doutrina irrevogável da Igreja Católica Romana. E qual é o entendimento dela? Eles dizem que a ceia do Senhor, o pão e o vinho, eles realmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando o sacerdote, ou o pároco, o bispo, o padre, a figura, né, sacerdotal ali, o religioso, ele, quando pronuncia essas palavras, isto é o meu corpo, durante a celebração da missa, nesse momento em que ele está dizendo isso, ao mesmo tempo o pão ele é elevado e adorado. E nessa situação há uma compreensão de que literalmente o pão se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em literalmente sangue de Cristo. Qual é o problema dessa questão? É que Jesus falou de modo simbólico. Muitas vezes Jesus usou metáforas para se comunicar. Por exemplo, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Jesus é uma videira literal? Não, nem quando ele falou que era uma videira verdadeira. Jesus também disse assim, eu sou a porta. Quando ele disse isso, ele não se transformou numa porta. Jesus também disse que era o pão que desceu do céu. Mas ele não era pão, literalmente falando. Portanto, quando ele usa dessa metáfora, ou desse simbolismo aqui, ele está apontando para algo que aquilo apresentava, o que aquilo simbolizava. Quando ele estava sentado com os seus discípulos, ele estava literalmente ali presente. Portanto, o que ele estava segurando na mão era pão literal, era vinho literal. E nesse sentido a gente não comunga dessa ideia. Mas há um segundo entendimento dessa frase, isto é o meu corpo, que é a posição do Martinho Lutero. Ele dizia o seguinte, ele chamava de consubstanciação. Que bicho é esse? Ele usava, ou ficou bem conhecida, para que se entenda melhor essa ideia de Lutero, é que na ceia você tem o em, com e sob. O que é isso? É que alguns utilizam inclusive a figura da esponja. A gente tem esponja de lavar prato. Molha ela, quando a gente vai assim, o que acontece? A água cai, mas a esponja fica. Então ele dizia que, nesse sentido, o Salvador, o Redentor, ele estava nos elementos assim como a água estava no esponja. Estava lá inserido, mas ele era distinto. A água continua sendo água, a esponja continua sendo esponja. Mas ele estava lá, em, com e sob. Essa era a ideia do Martinho Lutero. E nós também não entendemos que seja essa a ideia de Jesus. Mas terceiro sentido foi de um homem chamado Ulrich Zwinglio, um suíço também ali do tempo da Reforma. Ele diz o seguinte, não, essas coisas não fazem o menor sentido. Na verdade, o que você tem na ceia é tão somente uma representação simbólica do sacrifício único e suficiente de Jesus. Então, o Zwinglio também tinha a ideia de que a ceia do Senhor trazia essa conotação de um selo ou penhor daquilo que Deus fez por nós no sacramento. Então, ele entendia que era muito simbólico, mas que ali era um selo também. Nós não entendemos que é só simbólico, que aparenta só ou aponta só para um símbolo. E aí a gente entra na quarta posição, que é a posição que geralmente nós abraçamos, que é a posição tida como a posição das igrejas chamadas de reformadas. Elas entendem que ali no pão e no cálice temos a presença espiritual de Jesus real nos elementos. E o pão e o vinho, eles permanecem imutáveis, permanecem como pão e como vinho, como são, mas ali nós participamos de maneira real do corpo e do sangue de Cristo, ainda que espiritualmente, entendeu? Não é a transubstanciação, nem consubstanciação, nem só um mero símbolo. Espiritualmente, o Redentor está presente.
E nesse sentido, espiritualmente, Ele está nos alimentando com o seu corpo, com o seu sangue. Ele está espiritualmente nos alimentando para que nós sejamos transformados à sua imagem e semelhança. Era participação real no corpo e no sangue de Cristo, ainda que espiritual. A ceia não é importante simplesmente porque ela simboliza algo importante, mas porque ela é algo importante em si mesma. Quando ceiamos, algo importante acontece. Porque através desse meio de graça do Senhor está alimentando sua igreja espiritualmente. À medida que nós participamos da ceia do Senhor, Ele está nos alimentando espiritualmente. Ele está muitas vezes, em alguns casos, como diz a passagem logo em seguida, Ele pode também estar derramando juízo sobre aqueles que participam de maneira irrefletida da ceia do Senhor. Por isso que mais adiante Ele vai dizer que alguns dormem. E a palavra dorme é um eufemismo, simplesmente para mostrar que alguns estavam morrendo por participar de maneira irrefletida da ceia do Senhor. A ceia é um meio de graça e nós nos fortalecemos na ceia do Senhor. É por isso que a gente não pode deixar de participar. Mas ainda observa uma coisa para a gente avançar, verso 24, quando ele diz o seguinte, ele diz assim, isto é o meu corpo que é dado por vós. Aqui é onde eu extraio a verdade central dessa passagem. É que Cristo é o centro da ceia. Veja que é uma obra vicária, substitutiva. E para isso eu queria que você pudesse vir aqui comigo, Vem comigo rapidinho, Isaías capítulo 53. Rapidinho para a gente dar uma olhada no que ele está tentando nos dizer aqui, Paulo. Quando diz que Jesus falou, isto é o meu corpo que é dado por vós. Houve um propósito no sofrimento do Salvador, e esse propósito estava exatamente dirigido para algo. Cristo morreu de maneira real. Ele morreu de maneira substitutiva. Se não, veja, eu estou em Isaías capítulo 53, verso de número 4 a verso de número 11. Todos encontraram? Veja o que diz, preste bem atenção. Diz assim, verso 4, Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si, como é que ele diz aí? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas. Veja que ele está usando o tempo todo nossas, nós. Não foi pelos pecados dele, Jesus. Não foi pelas transgressões dele, Jesus. Em momento algum foi por conta da transgressão do Redentor, mas pelas nossas, nossos. Veja, continue. Verso de número 5, ele diz, traspassados pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras aqui não é pegadas, pisaduras são cortes sangrentos. Pelos seus cortes sangrentos fomos sarados. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado. Pule por verso 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa de quê? Da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja, nossas, mas ele não tinha dolo, ele não tinha absolutamente nenhuma injustiça praticada. Verso número 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É que ele toma o lugar que era nosso. Ele paga uma dívida que é nossa. Ele recebe o juízo que era sobre nós.
É sobre isso a encarnação de Jesus. Por isso que ele usa a expressão: isto é o meu corpo que foi dado por vós, foi dado para vocês, foi dado por vós, foi dado por vós. Concentra-se tudo aqui, todo o amor que se entrega pelos culpados e perdidos, e todo o benefício que deriva desse sacrifício, a eterna salvação dos perdidos, está tudo aqui. Eu dei o meu corpo para isso. Eu fiz isso no seu lugar, eu fiz isso para lhe redimir, para lhe salvar. Mas ainda preste atenção, verso 24 ele diz, volte para lá comigo, enquanto você volta eu digo, ele diz: fazei isto em memória de mim. Irmãos, fazei isto aqui é um tempo que chamamos de presente contínuo. Ele está dizendo assim, continuai fazendo isto, continuem fazendo isso. Nunca deixem de fazer isso. Ele olha para mim, para você e diz assim, faça isto em memória de mim, em memória de tudo quanto ele foi e fez. Meus irmãos, é interessante porque quando a gente precisa lembrar-se de algo, a gente vai fazendo ou anota alguma coisa para ficar mais fácil a gente lembrar dessas questões que a gente não quer esquecer. Se tem uma coisa que o nosso Redentor quer que você nunca esqueça, é exatamente a obra que ele realizou no seu lugar. Por isso que ele implantou, estabeleceu uma coisa chamada Ceia do Senhor, para que você não esqueça ao longo de um ano o que ele fez pela sua vida, o que ele realizou pelas nossas vidas. E diante disso, não apenas o que ele realizou no sacrifício lá do Calvário, que é o cerne, que é o centro, e que nós devemos pensar, obviamente, nessas questões, mas lembre-se das ações dele totalmente altruístas, pensando em redimir o seu povo, totalmente destituída de egoísmo. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que eu e você devemos aprender com aquilo que ele tem feito ou com aquilo que ele fez. Relembre dos seus milagres generosos, relembre ou rememore os sublimes ensinamentos. Hoje mesmo estava compartilhando com o meu irmão aqui, Márcio, de ocasiões em que Deus assim opera de maneira impressionante e a gente é alvo de manifestações graciosas, da intervenção de Deus em experiências particulares que nós temos. Eu estava até compartilhando hoje pela manhã com ele que a gente meio que perdeu o local onde a gente ia estacionar o carro de uma viagem que a gente fez há pouco, e aí estava chegando a hora e de repente a pessoa lá orientou para a gente estacionar em outro lugar, e aí eu fui para esse outro lugar, só que ele disse, olha, você vai estacionar lá, só que lá você vai ter que procurar um ônibus e tentar pegar esse ônibus para você vir para o local de embarque. Eu disse, pronto, agora Senhor, no caminho, Senhor, me ajuda a achar uma vaga rápido para que eu não possa perder tempo. O que não tinha, sabe o que era? Vaga. Pam, 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 vai. Uma vaga não achava. Eu vi um descampado assim, só mato. Mas tinha um carro e eu vi uma luz vermelha. De repente vou me aproximando, era um cara dando sinal e eu fui. O cara dando sinal para eu estacionar. Estacionei, quando olhei por dentro do carro, se eu não estava esquecendo nada, quando levantei o rosto, estava um ônibus na minha frente, com a frase Terminal C. Adivinha qual era o meu terminal? Não é tão dramática a minha história, mas era C. Estava lá. E a gente vai vendo as intervenções de Deus na nossa vida. Ele está dizendo assim, relembre as manifestações generosas de Deus, os milagres de Deus, os sublimes ensinamentos do Senhor. Lembre a vida piedosa do Redentor. No entanto, acima de tudo, mantenham na memória a lembrança de tudo quanto Ele fez por nós e de tudo quanto Ele é para nós. Lembre-se da sua morte, lembre-se da sua ressurreição, lembre-se da sua ascensão e lembre-se que Ele disse que haveria de voltar. E ao lembrar de todas essas coisas, recordaremos da redenção que temos através da sua pessoa bendita. Assim como a Páscoa, lembra? A Páscoa havia sido um memorial da libertação do povo de Israel lá do Egito. A ceia do Senhor é um ato de lembrança da redenção do Senhor, transformando a nossa vida. É impressionante o desejo de Jesus de que seus seguidores se lembrem de sua morte. Não é impressionante? Eu digo a você por que eu acho impressionante. A maioria de nós procura esquecer os detalhes sobre a morte de entes queridos. É ou não é?
Às vezes a gente começa a falar assim de alguém que a gente perdeu, se for recente, pior ainda. E a gente já fica meio choroso, já não quer muito lembrar. A gente não quer muito recordar de determinadas coisas, que dói. Mas Jesus deseja que nós lembremos continuamente como Ele morreu. Por quê? Porque a sua morte é o cerne de tudo que temos como cristãos. Você só é o que é por causa da morte e da ressurreição dele. Portanto, não esqueça. Lembre-se e lembre dos detalhes, porque a sua morte faz parte da mensagem do Evangelho. É por isto que na ceia nós devemos expressar gratidão, ações de graças, eucaristia. Por quê? Porque a salvação é um presente de Deus, é um presente do alto. Mas vamos avançar, verso 25. Ele diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice. Quando ele diz, por semelhante modo, mostra que Jesus adotou o mesmo procedimento aqui com o copo que ele tinha, né, com o pão que ele tinha feito há pouco, né? Ele adotou o mesmo procedimento com um copo, o que ele fez com o pão, fez oração de gratidão e ofereceu aos participantes. Só que tem uma coisinha que nos chama a atenção aqui na frase, depois de haver ceado. A pergunta é, como assim depois de haver ceado? Dá a entender que depois que o pão foi distribuído e comido, dá a entender que houve um intervalo ali. Um intervalo entre um e outro. Porém, ainda pode ter uma coisa aqui, preste bem atenção. Numa refeição pascal judaica de Páscoa, os participantes, eles bebiam com intervalos de 4 copos. Bebiam um intervalo, segundo intervalo, terceiro e assim até o 4º copo. Desse modo, o copo tinha que ser enchido. O terceiro copo era chamado de o copo da bênção. Escute, muitos dizem que neste momento foram pronunciadas essas palavras que seguem. A parte B do verso 25. Qual é? Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Se ele está dizendo que é a nova, obviamente é porque tinha uma antiga, uma anterior. Haviam 2 palavras, preste bem atenção nisso e a gente já vai caminhando para dar um desfecho. Haviam 2 palavras, na verdade há 2 palavras para o que a gente chama de aliança, de pacto. Preste atenção. Havia uma palavra chamada diateque e sinteque. O sinteque é uma aliança em que as partes que fazem um contrato, elas estão em pé de igualdade. Como a gente faz os nossos contratos? Você vai comprar uma casa, fazer um aluguel, realizar um aluguel, tem lá o contrato, os dois vão dialogando. Não, essa cláusula aqui não tem muito sentido. Aí o outro diz, não, mas vamos ver se dá para ser assim. O valor, como é que vai ser? E aí você vai ajustando o contrato, de modo que ambos fiquem satisfeitos com o contrato como foi estabelecido. Por quê? Porque ambos estão em pé de igualdade de sugerir e de propor e de fechar o contrato como foi estabelecido. Essa é a palavra sinteque. Era utilizada quando era contrato assim com pessoas em pé de igualdade. Só que existe uma outra palavra chamada diateque, que traz a ideia de que somente uma parte estabelece todas as condições da aliança, do pacto. Não existe consulta, não existe assim, olha, eu vou ver aqui. Será que você fica satisfeito sendo assim? Você acha que eu preciso modificar alguma coisa? Nessa expressão não havia possibilidade alguma de consulta. Tudo é estabelecido por uma das partes, portanto era unilateral. Sabe qual é a palavra utilizada aqui? É exatamente essa. Foi Deus que instituiu a nova aliança. Nos trâmites dele, da maneira dele, como ele assim desejava, como ele assim pensou. E foi Deus também que estabeleceu a antiga aliança, como está lá em Êxodo, capítulo de número 24. Veja, olha como Deus fez. Olha a antiga, ela era marcada por promessas e por obrigações que aquele povo teria. Se obedecessem, seriam abençoados por Deus. Se desobedecessem, desfrutariam das maldições. Veja, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Contudo, Deus levanta um profeta lá na frente,
bem depois de Moisés, que diz que vai ter uma nova aliança. Se não, veja, olha Jeremias. Jeremias diz assim, ó, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na antiga aliança, se você lembra, ou se você não lembra, havia alguns sacrifícios de animais para encobrir os pecados do povo. O povo pecava e aí o sacerdote ia lá e sacrificava alguns animais para encobrir os pecados do povo. E era assim que Deus recebia os sacrifícios. Sacrifícios eram repetidos anualmente, consecutivamente. Só que Deus diz assim, olha, virá aí na frente, vem dias em que eu vou selar uma nova aliança com vocês. Como será ela? Ela será um único ato. E esse único ato vai resolver absolutamente tudo. Não há necessidade de repetição de ato, de sacrifício. O que é que acontece? Jesus vem. E agora perceba esse pano de fundo. Pois é como se Jesus dissesse, vocês lembram do que Jeremias falou? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Meu sangue confirmará e inaugurará essa nova aliança, meu novo pacto com vocês. Aí ele diz, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Novo pacto firmado. Vocês não precisam fazer mais nenhum sacrifício para perdão de pecados. O sacrifício já foi feito. Lembra que há pouco a gente estava falando sobre sacrifícios que os homens fazem para tentar perdão de pecados ou de alguma maneira impressionar Deus? Pessoas que andam a pé quilômetros descalços, pessoas que andam sobem escadas de joelho para uma penitência, um pagamento de alguma coisa. O que Deus precisa receber de pagamento? Se Ele já recebeu o pagamento pelos nossos pecados. Sangue derramado. Não há necessidade de repetição, porque a nova aliança era um único ato. Não precisa de repetição de sacrifício. Mas façam todas as vezes isto em memória de mim. E aí a gente finaliza. Pule comigo para o verso 26. E aí a gente traça o nosso terceiro ponto. Já falamos que ele encarnou, já falamos que a sua morte foi no nosso lugar. E aí ele fala que ele voltará. Verso número 26, preste bem atenção. Ele diz assim, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice. Mais uma vez ele usa a expressão todas as vezes. Todas as vezes que beberdes esse pão. Aqui tem uma coisa muito interessante, preste atenção. As refeições que suprem o nosso corpo acontecem com muita frequência, ou não é? Hoje a gente tomou café, hoje já almoçamos, provavelmente alguns já fizeram algum lanche por aí. Daqui a pouco, quem sabe, a gente vai sair para comer. Mas preste bem atenção, o nosso corpo, ele é mantido, suprido com refeições frequentes. Nós não podemos manter a vida e a saúde sem nos alimentarmos. O que ele está dizendo, o que ele está tentando me dizer a você é, não deveria ser assim com todo aquele que é povo de Deus no que tange a ceia do Senhor. Já que é uma refeição que nos alimenta espiritualmente, não deveríamos ser tão diligentes na presença e na participação da ceia do Senhor? O que ele está dizendo é muito sério para a gente. Você já viu gente que falta ceia por qualquer motivo? Gente que assim perde ceia como que não fosse tão assim. Ele está dizendo assim, é tão importante quanto a refeição que você faz. E você, quando não faz uma no dia, é ou não é? Às vezes a gente fica de mau humor, a gente fica meio chateado, a gente fica meio... Não é assim? O amigo... Porque é essencial para a gente. Júlia, é essencial para a gente. A gente deveria, no que tange a culto, no que tange a ceia, a gente deveria estar guardando aquele dia com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, porque nós devemos comer e beber todas as vezes, continuamente, sempre,
Verso 26 ainda, presta atenção, ele diz: todas as vezes que comermos e bebermos, anunciais a morte do Senhor. Na morte do Senhor, enxergamos a maldição e bênção, a justiça e graça, extrema humilhação e máxima exaltação. Nós vemos todas essas coisas. É pela morte do Senhor que nós somos partícipes dessa nova aliança, que não há necessidade de ser repetida, porque de uma vez por todas ele cumpriu os requisitos que o próprio Pai estabeleceu. Mas aí eu quero me dirigir a você, que ainda não acredita nessas verdades expressas aqui nessa noite, de que o corpo foi dado por nós, verso número 24, que ele foi dado para perdão dos nossos pecados, como ele aqui falou, que através dele fazemos parte dessa nova aliança, como ele diz no verso número 25, e que por essa razão nós nos tornamos povo dele, nós somos o seu povo, de que ele, por causa desse ato, nos convidou e nos chamou para sentar à sua mesa. Mas não apenas isso, ele nos mostra que por meio da sua morte, verso número 26, nós temos vida nele. E se você ainda não desfruta dessas verdades, a grande verdade a comunicar-lhe nessa noite é que corra aos pés de Jesus e, arrependido, creia nele como seu único e suficiente Salvador, e você haverá de desfrutar dessas verdades preciosas, de alguém que se torna povo dele, de alguém que é alimentado por ele, de alguém que é cuidado por ele, de alguém que estava sempre nos planos dele quando ele padeceu naquela cruz. Porque a Bíblia diz que só assim, arrependido dos meus pecados, depositando toda a fé em Jesus, é que eu me torno assim filho dele, povo dele. Não à toa foi que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Olha o que ele diz: mas sobre ele permanece a ira do próprio Deus. Deposite sua fé nele se você não vivencia essas verdades. E uma última coisa que eu gostaria de dizer a você que ainda não creu nessas verdades, é exatamente concluir a história que iniciei a minha meditação dessa noite. Lembra? O acampamento da igreja do pastor Hernandes Dias Lopes. A guerra de ovos. Quem acertasse mais ovos levava a gincana. Pastor Hernandes disse que no meio da guerra, 2 crianças estavam participando daquele acampamento e chegaram para aqueles líderes do acampamento e disseram o seguinte: se sobrar alguns ovos, o senhor me permite levar para casa? Porque lá em casa a gente não tem nem o que comer. Aqueles líderes pararam imediatamente a brincadeira e entenderam a lição. E a lição era: não podemos desperdiçar a graça de Deus. Todo alimento é uma expressão da graça de Deus. E a gente não pode jogar a graça de Deus no lixo. Se você ainda não abraçou a fé em Jesus, 2 coisas eu gostaria de destacar. Primeira delas, não jogue a graça de Deus no lixo. Não despreze uma graça que está sendo ofertada para você numa noite como essa. Segunda coisa que eu gostaria que você pudesse perceber é que somente quem tem noção real da sua necessidade é que pode desfrutar e valorizar um simples ovo que está sendo desperdiçado. O que eu quero lhe dizer é que muitas vezes nós não achamos que somos carentes de salvação. Já tentou oferecer um prato de comida para alguém que não está com fome? Ou que não entendeu que está precisando comer? Ou para alguém que tem dinheiro para comprar? Talvez ele vai passar pelo seu prato e achando que você está tentando envenená-lo. Às vezes é assim que a verdade se apresenta para algumas pessoas. Elas são tão resistentes à verdade, porque elas não se acham carentes do Evangelho e da pessoa bendita de Jesus. Parece a mais que a gente está tentando envenená-los, quando na verdade a gente está dando o maior prato, o prato mais saboroso que a gente pode desfrutar nessa vida.
Então é para você que eu quero me dirigir a priori. Que só tem a noção exata disso. Quem é pobre. Quem é pobre. E é isso que Jesus fala ou não. Mateus 5, Jesus diz assim, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí no verso 6 ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede. Pobre e fome. Quem é pobre e quem tem fome sabe muito bem o que significa um prato. Quem entende sua realidade de pecado nunca desperdiçaria a graça do nosso Senhor. Só que agora eu quero me dirigir a você que já entendeu essas verdades e que já desfruta dessas verdades e trazer uma lição para nós. Qual é o significado da ceia do Senhor? O que é que ela significa para nós? A que deve nos conduzir à ceia? Eu respondo de forma bem objetiva. É dizer para mim e para você que temos nela uma ocasião para refletirmos, alimentar-nos e alegrar-nos, bem como agradecermos ao Senhor. A ceia, nas palavras do Senhor Jesus, tem como finalidade recordar-nos da sua obra e da sua pessoa. Meus irmãos, na ceia do Senhor, o olhar não está voltado só para trás, para o que Jesus fez. Na ceia do Senhor, o olhar vai para trás, mas o olhar também vai para frente. Lembra? É o verso 26 que ele diz assim, ó. Até que ele venha. Nós olhamos para trás, mas ele nos chama também a olhar para frente. Até esse dia chegar em que ele vem, que ele virá, a ceia nos manterá atentos, não só quanto à primeira vida do Senhor, quanto ao sofrimento dele por conta dos nossos pecados, mas também quanto à sua segunda vinda para nos levar. É por isso que quando Jesus foi assunto aos céus, lembra? Atos capítulo 1, verso número 8 em diante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Aí o que é que acontece logo depois? Ditas estas palavras, o texto diz, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10 diz, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Ele virá como homens viram subir. Este que nós anunciamos que ele morreu, ele de fato morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E é por isso que Apocalipse vai iniciando o seu livro, Jesus revelando a João essas verdades preciosas. Ele diz assim, ó, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está vivo e é por isso que pode cumprir a sua promessa. Qual é a sua promessa? Eu ainda voltarei. E é por isso que a gente canta canções como aquela que a gente canta do Grupo Logos. E eis o consolo que envolve a minha vida e o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. A canção diz, voltará, voltará. Enfim, por isso eu canto, glória, 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 glória ao autor da minha fé. E para finalizar, a cereja do bolo é que um dia nós teremos a mais bela de todas as ceias, que será o que Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro. Um dia, na grande mesa do Senhor, todos nós que cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, estaremos lá, não só com a presença espiritual dele, mas com a presença física dele. Ele em pessoa estará participando junto conosco. Ele,
a quem nosso coração acelerava em momentos em que víamos cultuá-lo, que víamos celebrar a sua mesa, Ele estará na mais bela de todos os tempos, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso não chega, esse bendito dia não chega, esse dia aqui chegou. Como uma espécie de, como a gente faz nas canções ou em alguns momentos, como um prelúdio da bela música que um dia será tocada pelo maior de todos os artistas. Que a gente possa sentir o sabor de já desfrutar hoje daquilo que um dia haveremos de desfrutar junto com Ele. Baixe sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor. Deus bendito, louvamos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou na obra do Calvário. O Senhor simplesmente padeceu por nós. O Senhor encarnou. O Senhor sofreu no nosso lugar. Como vimos ao longo de toda essa passagem, o Senhor simplesmente padeceu por nós. Como disse Isaías, o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Tudo é nosso. Pecado é nosso. Injustiça é nossa. Transgressão é nossa. Quebra da lei é nossa. Ofensas nossas. Nós ofendemos o Senhor. Tudo de ruim nosso. Tudo de bom teu. A justiça foi tua, o perdão foi teu, o juízo sobre ti, a graça advinda do Senhor, a misericórdia por meio da tua obra, teu, tudo flui da fonte chamada Jesus. Ó Deus bendito, que possamos participar dessa mesa, sublime mesa, com a grande alegria de saber que nela lembramos de tudo que o Senhor realizou para a tua glória e para benefício da nossa vida. Aplica a tua palavra em nossos corações, Senhor. Que lembremos da tua encarnação, verso 23. Que lembremos da tua morte substitutiva, verso 24 a 25. Mas que também não esqueçamos que o Senhor voltará, porque todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, anunciemos a morte até que o Senhor venha, e o Senhor virá. Aplica a tua palavra em nossos corações, para a glória e louvor do teu nome. Te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar os oficiais, o grupo de louvor também aqui para